Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, irmãos, sem demora. Efésios, capítulo 6. Prometo que não vamos passar do horário, tá bom? Hoje falando de filhos, bom seria que todos os filhos, pai e mãe, estivessem aqui, despertados por esse tema tão importante. Mas eu louvo a Deus porque você veio, porque você persistiu. Efésios capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. Os irmãos encontraram? Amém? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, ou seja, para que se prolongue os seus dias sobre a terra, ou para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e instrução do Senhor. Amém? Somente até aqui. Primeiro, antes de iniciar, você pode repetir comigo, agora os pais. Meus filhos são herança do Senhor. Glória a Deus. Filhos são herança. Por mais que alguns dizem que são peso, mas filhos são herança. Alguns países que até ortogam, eles limitam o número de filhos que poderão cada casal ter. Na China é assim. Cada casal, tantos filhos. Porque entende que o filho, ele é uma bênção, mas ele também é um peso. Mas não é peso. Filho é responsabilidade. Jesus ele falou: crescei-vos e multiplicai-vos. Para você criar uma pessoa que vai ser gerada em você, mas não é sua. Tem apenas o teu ventre emprestado, mas não é teu. É do Senhor. Nós temos que entender que somos administradores, mordomos. E nós só vamos administrar aquilo que Deus colocou ou trouxe à vida através de nós. E é fato que alguns podem dizer: mas meu filho não é bênção, pastor, porque ele é fruto de um acidente. Mas quem disse que ele veio por causa do ato em si, sexual? Quem disse? Um casal não tem filho porque quer ter filho. Nem sempre. Tem casais que tentam, não tomam anticoncepcional nenhum, mas não tem filho. Porque os filhos virão quando Deus quiser mandar. Não está no poder do homem trazer uma vida a este mundo. Por mais que ele pense que apenas ali, apenas fazendo ali a sua função natural vai trazer, é bem verdade que é o Senhor quem escolhe. Dentre os 50 milhões de sêmen, Ele escolhe um. E não é na primeira concepção. Às vezes demora, custa, porque é Deus quem dá a vida. Mas e o fruto do estupro? Da mesma forma, se veio a vida, não é o estuprador que trouxe a vida. Foi Deus quem deu a vida. Porque a vida, a Bíblia vai dizer que está no poder dele. Ele assoprou nas narinas de Adão, que era apenas um boneco. Soprou nas suas narinas o quê? O fôlego de vida.
ruá, em hebraico, que fala fôlego, hálito de Deus. Então Deus soprou em nós. Se não tivesse o sopro de Deus, nós éramos apenas boneco. Igual Adão, boneco de barro. O que ia fazer? Nada. E se Deus quisesse ser monótono, Ele ia fazer um monte de robô. Um monte de robozinho. Aí não precisava de livre-arbítrio, nada. Ele ia fazer assim: vocês vão agir do jeito que eu quero. Olha para cima e falem glória a Deus. Glória a Deus. Um coro. Mas Deus, Ele deu livre-arbítrio. E deu um controle na nossa mão. Um controle. Livre-arbítrio, escolha. A gente tem a escolha. Por isso que nem todos estão aqui nesta noite. Nem todos que deveriam estar estão. Por quê? Porque o crente tem livre-arbítrio. E na contramão de que muitos pensam que crente não tem livre-arbítrio, crente tem livre-arbítrio. Ele escolhe se ele vai orar ou não, se ele vai pecar ou não, ele continua escolhendo até o dia da vinda do Senhor. Então é necessário escolher. E falando em escolha, por que eu estou tomando esse rumo? Porque primeiro eu quero falar sobre a conduta do pai em relação ao filho, para depois entrar no filho em relação ao pai. Não tem como falar do filho sem falar do pai. Porque o filho, muitas das vezes, é o espelho do pai. Muitas das vezes o erro que nós repugnamos em nosso filho veio proveniente de nós. Então nós precisamos tratar o pai antes do filho. Então a nossa conduta, o que a Bíblia diz da conduta do pai em relação ao filho? Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Olha que coisa linda que a Bíblia vai dizer. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Percebeu? Não é só falar. Você vai falar deitando, se levantando, caminhando. Você vai ensinar o teu filho com a tua conduta e com a tua atitude. Então, se você quer ensinar o teu filho que a mentira é errado, não seja um homem mentiroso. Se quer ensinar para o teu filho que ser caloteiro é errado, não calotere. Acabei de inventar. Manda para o Aurélio. Não seja caloteiro. Se você não quer que seu filho seja um enganador, não vive enganando. Toca a campainha, fala que o pai não está, fala que a mãe não está. Ou se não, atende o telefone, fala que o pai tá no banheiro, e o pai ali falando. Deus podia permitir essa criança dar um de chaves na hora, né? Fala, meu pai falou que não tá. E às vezes acontece, porque é a inocência de uma criança. A certa feita eu ouvi uma história de um pastor que estava pregando, e o menino veio e começou a rodopiar atrás dele. Rodopiar atrás dele. E ele ficou tentando pegar o menino, igual o cachorro querendo pegar o rabo. Quando ele pega, eu falo, menino, o que está acontecendo? O que você está procurando? Ele falou, estou procurando a outra cara do senhor, que meu pai disse que o senhor tem duas caras. Colocou o pai no estreito. Se era obreiro, já entrou em disciplina. Porque os filhos, eles aprendem tudo aquilo que é falado dentro de casa. Tudo aquilo que nós vivenciamos e passamos para ele. Tudo que nós vivenciamos, nós estamos dando um atestado para eles. Faça assim, porque assim você será bem sucedido. Minta que você será bem sucedido. Na vida, seja esperto, leve vantagem, porque você será bem sucedido. Esse é o conselho do pai tolo e da mãe tola. O seu filho vai ser o quê? Um enganador. Porque a esperteza,
vai conseguir levar ele até longe, humanamente falando. Porque espiritualmente falando, lá na frente ele vai descobrir aquele caminho que a Bíblia vai dizer. Provérbios 14:6, se não me falha a memória, que fala que há caminhos que parecem ser direito, mas o final é caminho de morte. Esse é o caminho da esperteza. Acha que está ganhando vantagem, vai tirando vantagem de um monte de pessoas. Não tem problema, ele vai tirando do bobo, que o bobo na maioria das vezes é um justo que Deus vai recompensar lá na frente. Mas lá na frente esse esperto vai lidar com o caminho de morte. Infelizmente, a maioria dos noticiários de pessoas espertas que estão por aí enganando, fazendo tudo de mal a pior. A maioria dos acidentes, dos noticiários, dos testemunhos, são de pessoas que estavam agindo com esperteza, passou um monte para trás. Porque a Bíblia é certeira em dizer: honra teu pai e tua mãe, porque só assim tudo irá bem. Não tem outro jeito, irmãos. Isso aqui não é nenhuma revistinha. É o que a Bíblia está dizendo, é o próprio Deus disse: para que te vão bem os seus dias na terra. Jovens hoje morrendo cedo. Eu não estou falando de um jovem que foi acometido de uma fatalidade ali, de algo genético, onde nós percebemos que é um plano de Deus. Eu estou falando de jovens que viveram a vida toda fazendo coisa errada, desonrando pai e mãe, desrespeitando o que o pai e a mãe ensinou, e estão morrendo cedo. E a Bíblia fala para não viver demasiadamente, de maneira sem juízo, para que não morras antes do tempo. Está em Provérbios. Ou seja, com promessa sem promessa. Se nós formos negligentes, imprudentes, podemos morrer antes do tempo, chegar lá em cima ou lá embaixo. O que eu estou fazendo aqui? Eu era crente, o que eu estou fazendo aqui? Esse é o problema, você era crente só. Até o diabo é. Se era crente, mas não servia a Deus verdadeiramente, era mentiroso, enganava. Sempre você levava vantagem nos negócios e outro levava o prejuízo. Por isso você está aqui. Imagina o diabo pregando agora, dando aula para um crente infeliz que foi parar no inferno. É o diabo pregando para ele, imagina. Lógico que você ouviu, rapaz. Você ouviu a mensagem várias vezes falando que era errado, que era pecado. Até você foi para casa aquele dia e comentou no meio do caminho. Chega em casa na mesa lá, falou mal de quem estava pregando. Bola para quem, para frente. Lógico que você ouviu. Você ouve isso desde tantos anos. Está aqui porque você merece. Olha, o diabo vai estar pregando lá. Então, irmãos, nós como pais precisamos entender. Se nós queremos ensinar algo aos nossos filhos, esse algo precisa eles viverem. Nós precisamos viver esse algo que nós queremos que eles desenvolvam. Viver uma vida de oração, se nós queremos que nossos filhos sejam fervorosos de oração. Vivemos uma vida de busca de piedade no Senhor, de compaixão. Porque somente assim a gente vai ver o nosso filho lá na frente, sendo honesto, levantando aquele que está caído. Porque meu pai levantava também. Eu aprendi a amar os caídos também, porque meu pai também amava. Eu não esmurro ninguém, porque o meu pai me ensinou. Meu pai e minha mãe me ensinaram que as coisas se resolvem na conversa. E tudo aquilo que eu não dou resposta, Deus irá responder em meu lugar. Louvado seja Deus. Provérbios 22:6 fala: instrui o menino no caminho que se deve andar.
E até quando você envelhecer, não se esquecerá dele. Não está falando que ele nunca vai se desviar, mas está falando que ele nunca irá se esquecer. Pode ser que ele se desvie, mas ele nunca vai se esquecer daquilo que foi ensinado. Aquelas palavras que você ensinou, as suas atitudes, seus aconselhamentos, vai ficar martelando na cabeça dele. Até que algo estreite. Tem hora que o negócio vai ter que estreitar para poder se lembrar. Porque é só nessas horas, nossa mente ganha a unção do elefante, né? A gente começa no momento da dor lembrar de tudo aquilo que foi falado lá atrás. Coisas que a gente não daria valor no momento qualquer, mas no momento da dor, no momento do caos, a gente vai se lembrar. E por isso, às vezes, por que a prisão? Por isso. Por que, Senhor? Por que está preso? Ele já se arrependeu. Porque é o único jeito de Deus parar ele, fazer ele prestar atenção é na cadeia. Então é assim. Deus tem os seus meios de nos barrar, de nos impedir de ir para o inferno, irmãos, de nos impedir de fazer a coisa errada. Esse é o amor de Deus. Por isso que eu falo, para a pessoa ir de mal a pior, a pessoa tem que ser muito obstinada mesmo. Porque o nosso Deus, ele fala, ele refala, ele fala quantas vezes necessário, nos empurra. Para a pessoa ir para o inferno, ela tem que ser muito obstinada. Porque o nosso Deus, ele é longânimo. Ele tem um longo fôlego, uma longa paciência. É uma paciência descomunal, irmãos. Uma paciência que não pode ser, tipo assim, né? Lembra quando a nossa mãe falava assim: rapaz, quem avisa amigo é. Não faz isso, teu pai está chegando. Quem avisa amigo é. Minha mãe ainda falava: galinha de casa não se corre atrás. E eu correndo pro quintal. Daqui a pouco eu ia dar fome, eu ia voltar. Na minha cabeça ela ia esquecer. Mas não se esquece, porque galinha de casa não se corre atrás. Então esse é o ensinamento que nós precisamos dar aos nossos filhos. Provérbios 13, 24. Agora falando sobre... Por que eu estou falando isso, irmão? A conduta do pai em relação ao filho. O pai, ele tem que amar, primeiro ponto, tem que amar. É feio, mas tem que amar. É seu filho. Tá bom? Tem que amar. Ah, mas é chato. Mas é seu filho, tem que amar. E amor, graças a Deus, não é um sentimento. Amor vai além de sentimento, é uma conduta. É atitude. Por isso que você vê, muitas das vezes, tem pais que suportam porque é pai. Existe isso? Lógico que existe. Tem pai que suporta o filho porque é pai. Tem gente que suporta a mãe porque é mãe. Não porque há um amor. E isso é triste demais. Mas existe na nossa sociedade. Pessoas que usam adjetivos para a mãe e o pai que não usariam para cachorro. Fala: eu te odeio. Para a mãe, para um pai, para um filho. Ouvir isso é pior do que a morte. Eu te odeio, você não deveria ter nascido. Isso é terrível, irmãos. Mas acontece. É uma praga, uma peste. Não sei para que veio a esse mundo. Só me dá vergonha. É coisas que o filho vai ouvindo, que vai um dia fazer com que esse menino se torne rebelde lá na frente. Esse menino vai ter dificuldade de se submeter à autoridade. Qualquer autoridade constituída a ele. Ele vai ter dificuldade de se sujeitar. Ele vai ter dificuldade na vida amorosa, porque ele vai achar que assim como era o pai e a mãe, assim será a esposa ou o esposo. Ou, vai do básico ao auge.
Não tem meio termo, né? Ou ele vai se contentar com qualquer coisa, porque o pai e a mãe falou que seria assim. Então ele vai se contentar com alguém que o espanca, com alguém que trata mal, enquanto namorando, tá? Porque casamento a gente já conversou. Tá namorando, a pessoa vai lá, já aperta o braço, já bate, já xinga, já trata igual cachorro. Só que o pai e a mãe falou: você merece isso. Aí a pessoa vai e se contenta com o que o pai e a mãe disse. Então eu estou pregando pro pai e pra mãe. Pro pai, ó, papá, tá vendo? Não é poder não. Estou pregando pro pai e pros filhos. Amém? Glória a Deus. Então, o amor, quem ama, por que eu estou falando de amor? Quem ama, ensina e não se cansa de ensinar. Eu já disse aqui em Deuteronômio: ensina caminhando, deitando, até deitando ele ensina. Até na casa dele, na cadeira, ele ensina. Dormindo, levantando. A sua conduta. Louvado seja Deus. Capítulo 13 de Provérbios, versículo 24, vai dizer o seguinte: o que retém a vara, falando sobre a correção, o que retém a vara, odeia a seu filho. Forte, né? E foi o proverbista Salomão, graças a Deus, não foi eu que falei. Aquele que retém a sua vara, a disciplina, a correção, odeia a seu filho. Mas o que o ama, a seu tempo o disciplina. E o que ele está falando? De dar umas correções, um castigo, uma palmada. O que ele está falando? Exatamente sobre isso. Ele não está falando. Tem gente que parafraseia o texto de um jeito para dizer não. Ele conversa, ele dialoga com ele. Não, irmãos, primeiro é diálogo, mas se não funcionou, um tapinha. Não estou falando para matar não, para espancar não. Um tapinha de leve, só para assustar, só para mostrar quem manda na casa, só para ensinar para esse filho e para essa filha. Louvado seja Deus. Então aqui, tanto que ele está falando dessa vara, que é uma vara que traz dor física. Eu vou provar para os irmãos que ele vai repetir por diversas vezes essa mesma questão. No versículo, agora no capítulo 22, que nós iniciamos, que fala: instrui o menino no caminho que se deve andar. E agora no 15, olha o que vai dizer: a insensatez está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina a afastará dele. Insensatez, insanidade. Tem umas versões que falam loucura do menino. Cláudio Duarte ainda fala que parece que toda criança nasce louca, nasce com problema. Aí à medida que vai apanhando, vai aprendendo. Isso aqui eu não posso fazer. Eu não posso sair correndo, atravessar na rua sem olhar para o lado, que senão o carro vem e me pega. Isso é loucura. E é verdade, solta uma criança aqui que ela não sabe o que está fazendo. Tá bem que a Bíblia falou que até os loucos não errarão o caminho, né? Mas olha para você ver a seriedade de nós disciplinarmos os nossos filhos, pôr no castigo. Se você for presente, se nós formos presentes em nosso lar, com nossos filhos, aconselharmos no momento certo, conversarmos no momento certo, amarmos, elogiarmos no momento certo, não vamos precisar bater. Na maioria das vezes só o diálogo vai resolver. Na maioria das vezes. Estou dizendo que é impossível, que tem pai que ama, que ensina, mas mesmo assim a criança tem muita loucura. Acho que é mais, o nível é maior. Então tem que ensinar, tem que pôr de castigo, mas tem que dar um castigo e ensinar o porquê ele está de castigo, deixando bem claro.
Tem gente que só bate, e a criança depois pergunta, por que apanhou? Não sei. Aí a criança vai viver apanhando, sem saber o porquê. Tô de castigo. Aí o pai tá lá se achando bonzão, coloquei de castigo. Aqui em casa tem disciplina. Depois se pergunta pro menino, por que você tá de castigo? Não sei. Eu não sei. Por quê? Porque a ênfase está na palmada, a ênfase está no colocar de castigo. Mas tem que ensinar, tem que parafrasear, tem que desenhar. Você está indo para o castigo porque você hoje roubou a borrachinha do colega no colégio. Isso não se deve fazer. Você está indo para o castigo porque você esmurrou o coleguinha hoje no colégio. Está indo para o castigo. Você está indo para o castigo, filho, porque eu falei para você não pegar, você pegou. Você mentiu. Então você vai para o castigo por causa disso. Aprenda a não fazer isso e você não vai mais para o castigo. Não vai precisar mais ir. Pai está fazendo isso porque te ama. Deixa bem claro isso para ele sempre. É importante. E a Bíblia ainda vai dizer, 23, Provérbios 23, 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, porque se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Percebeu que ele está falando mesmo de uma disciplina mais intensa? Está falando de tato, né? Ele não está falando de só falar. Mas se precisar, corrige da maneira que deve se corrigir. Dá um beliscãozinho para ele ficar atento, esperto. Tudo com muito carinho, irmão. Se corrigir, corrija com amor. Se bater, bata com amor também. Não é para bater com... Por isso que eu estou falando. Porque o pai que bate com ódio, ele não ama. Até para bater, você está batendo porque ele precisa aprender e prestar atenção. Então você bate com amor, com cuidado. No seu coração você sente tristeza. Não demonstra isso para ele, mas você sente tristeza. As crianças estão por ouvido. Mas você sente tristeza ao bater. É porque é necessário para fazer ele atentar para algumas coisas que ele não está atentando. Os irmãos compreenderam? Amém? Isso vai te disciplinar até para o evangelho. Geralmente quem bate na igreja, mas bate sem dó, sem piedade. Tudo é vocês, nunca é nós. Sempre é vocês erraram, vocês pecam, vocês erram. Isso não existe, irmãos. Geralmente quem aponta muito dedo aí é porque está devendo muito aqui. Está apontando muito aí, está devendo muito aqui. Essa é a realidade. Então, muito disso é que a pessoa confunde amor com ódio. Transmitir uma verdade de Deus com ódio. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Profeta Jeremias, Ezequiel, Daniel vai nos ensinar que se a mensagem é dolorosa, nós a falamos com dor. Quantas vezes Jeremias profetizando, chorando, Ezequiel chorando enquanto profetizava, porque a mensagem era pesada para o povo, mas para ele também, e ele se entristecia pelo povo. Esse sentimento tem que ter, mas geralmente o povo se simpatiza mais com Jonas, se identifica mais com Jonas. Deus ama os Nínive e fala, vai lá, prega a eles, que eu quero dar mais uma oportunidade. Eu não vou não, eu prefiro ir para o ventre do peixe, eu prefiro enfrentar mais bravio do que ir para aquele povo que o Senhor ama, porque eu não amo eles não. Tanto é isso que a pregação foi uma pregação ruim, a pregação de Jonas. E ele prega com a intenção que ele é um pregador único. É o único pregador que os teólogos dizem que prega querendo que o povo não se converta. Então ele só prega o juízo. Nínive será submetida daqui a 40 dias.
No outro dia ele passa rodopiando a cidade e clamando: em 39 dias Nínive será submergida. É o que ele prega. Pregação salva alguém essa daqui? Pregação que salva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como que eu sou salvo? Arrependa. Mas não. A Bíblia vai dizer que, como Jonas não estava disposto a pregar e ensinar e dar o caminho, a Bíblia vai dizer que o rei, que aí é o Espírito Santo trabalhando, o rei delega. O rei agora inicia um jejum nacional. Ele inicia um jejum naquela cidade, não é nacional, na cidade. Toda a cidade iniciou um jejum. Olha para você ver, é o Espírito Santo trabalhando. Porque quando o profeta não quer, mesmo ele não querendo, é Deus quem vai fazer. Aí você fala, na pandemia ninguém pôde pregar nas UTI, nos hospitais. Todo mundo foi para o inferno. O ímpio foi para o inferno. Quando nós não podemos ir, o Espírito Santo vai por nós. Mas quando você pode ir, ele não vai mover uma palha naquilo que é para você fazer. Tirar a pedra é para você, não é para ele. Desatar é para você, não é para ele. Ele ressuscita. A Bíblia diz em determinados momentos, em Marcos 16:15, e cooperando com eles o Senhor. Olha para você ver, o Espírito Santo coopera conosco na obra missionária, na obra evangelística. O Espírito Santo está ali cooperando. Horas ele coopera conosco, horas nós cooperamos com ele. Mas ele tem que estar no processo, porque senão não dá certo. E eu estou falando isso porque para ensinar os nossos filhos é necessário graça de Deus, e ele estará cooperando conosco nessa missão. Não existe um bom filho sem um bom pai. Não existe. Então ser exemplo em tudo que deseja ensinar é necessário. Aí você fala, mas disciplina, aonde está isso na Bíblia? Irmãos, aonde não está a disciplina na Bíblia? Seria a pergunta mais correta. Hebreus 12:6 vai dizer que Deus corrige e disciplina quem ama, e açoita a todo aquele que ele tem por filho. Açoita, açoite. Submete a gente a provas ferrenhas para ensinar, para você aprender a nunca mais ir para aquele caminho, porque eu te amo. Aí a gente vai chorando, apertado, mas a gente vai com o coração dilacerado. É Jó, perdeu tudo. No finalzinho saiu a adoração ainda. Satanás chegou bem de perto para ouvir o que ele ia falar depois de perder o filho, os filhos, enterrar 10 numa vezada só. Depois de perder toda a fazenda que ele tinha, o homem mais rico daquela região. Só de animais tinha mais de 20 milhões. A conta, eu fiz a conta um tempo atrás. Só de animais, que é descrito na Bíblia. Sem contar com os serviçais, a casa, tudo. Era 20 milhões só de animais. Convertido em reais. Então ele perdeu muita coisa. Ele perde coisas, ele não rasga as vestes. Mas quando ele chega o aviso, a informação de que seus filhos morreram, é o momento que ele rasga as vestes, porque pessoas valem mais do que coisas. Aí vai para os filhos agora. Filhos, seus pais valem muito mais do que a herança que ele pode deixar para vocês. O seu pai vale muito mais, a sua mãe vale muito mais do que aquele pedacinho de terra que ele tem para te dar. Ele vale muito mais do que isso. Tem filhos que não esperam nem enterrar. Morreu, a guerra já começa. Quem vai ficar com o terreno? Quem vai ficar com a casa? E aí, vai dividir? Como que vai fazer na justiça?
De sorte que há pais que nem na morte tem paz. Nem na morte. Louvado seja Deus. E eles deixam a herança justamente para selar a paz. Mas às vezes acaba tendo a confusão. Então, filhos, ame seus pais. A Bíblia vai dizer em determinado momento que o pai é a herança do filho. E o filho é a herança do pai. Ou seja, o filho tem que encontrar no pai o seu prazer de estar na presença dele. E agora eu estou falando do seu pai paterno. Tem que amar estar junto na presença do pai. Tá, irmãos? Isso é necessário. Tem que amar estar junto da mãe. Para não dizer que eu estou falando, puxando sardinha para o nosso lado, né? Os pais. Louvado seja Deus. Então Hebreus 12:6 diz isso. E o pai precisa também. Porque quem ama também inspira. Ele vive tão intensamente o amor de Deus. Ele vive tão intensamente honesta e piedosamente a sua vida, que ele inspira o seu filho. Ele trabalha de forma tão honesta que o filho tem orgulho de falar: é meu pai, quero ser igual a ele quando crescer. Meu pai foi pedreiro por 30 anos. Não se deixa de ser pedreiro, né? Ele simplesmente agora optou por estar num emprego fechado. Mas eu admirava tanto o trabalho do meu pai e a maneira como as pessoas o elogiavam, que eu pensava: eu quero ser como meu pai quando crescer. Não sabendo a luta que era. Então foi 30 anos de luta para poder criar, de bico, né? Lá falava muito esse termo, né? Que hoje é um termo chulo, até biscate que tinha. Hoje é um termo chulo para quem fala, mas naquela época era comum falar. Empreitada, meu pai pegava e muitas das vezes estava junto com ele, orgulhoso do meu pai. Então, irmãos, porque alguém que sempre agiu honestamente, às vezes as pessoas o passavam para trás, ele não parava não, bola para frente. Pedreiro tem muito disso, acaba sofrendo, né? Mas a questão é que eu quis me parecer com ele nessa questão. Então o filho precisa entender a relação do filho com o pai. Já estamos concluindo. Também o amor, respeito. A Bíblia vai mostrar que Sem e Jafé, filhos de Noé, quando ficaram sabendo pelo irmão Cã que o pai estava embriagado nu dentro da tenda dele, ele não estava fora, estava dentro. Eles vão de costas para o pai, para não ver a nudez, e o cobre. O pai estava embriagado, ele nem ia lembrar de quem viu ele, ou tirou uma foto, ou chacoteou ele. Mas mesmo assim, mesmo que meu pai não tenha consciência, eu o respeito tanto, que eu vou agir com reverência até na ausência dele. Mesmo sem ele ter o conhecimento, eu não vou olhar, não vou fazer. Olha o temor. Olha a reverência. É que nós usamos muito esse termo para Deus e temos que usar temor, reverência. Mas nós temos que ter também, porque a Bíblia vai dizer que honra é também reverência. Honra também é respeito, consideração, admiração. Louvado seja Deus. Honra no sentido bíblico é valorizar o que foi feito. Aí eu pergunto para os filhos: você tem valorizado o que seu pai fez por você? Porque hoje você nem se lembra, mas ele teve que passar por poucas e boas para poder te sustentar. Eu lembro de um pouquinho do que meu pai teve que passar para me sustentar.
Lembra um pouco. Eu me lembro de passar fome durante o dia, por faltar empreitada, não tinha um bico. Faltava durante o dia. À noite chegava um prato de macarrão, porque meu pai corria atrás e conseguia. Eu me lembro. Não me esqueço. Isso é honra. Lembrar o que foi feito, o trabalho, o zelo que o seu pai e a sua mãe teve por você. Sua mãe te carregou 9 meses na barriga. Dependendo da gravidez complicada, ela teve que ficar internada, passou dias lá dentro do hospital sem querer, para te ter. Tomando agulhada. Algumas quase vai a óbito no momento do parto. Algumas mães vai. Eclâmpsia e outras coisas mais que acontecem. Pressão alta, a pressão varia. Mas a mãe está lá. E pergunta para ela se ela julga entre a vida dela e a do filho. Não. Se for para optar, ela fala, deixa ele viver. Porque a mãe ama. Então o filho precisa lembrar disso. Do cuidado. Fazer comida. Eu aconselho aos filhos a aprenderem a cozinhar. Sabe por quê? A hora que você chegar do culto à noite, você vai para a cozinha. Aí, deixa o seu pai fazer o que você faz. Colocar o pé em cima do sofá, liga Netflix, enquanto você cozinha para ele. Tudo que a mãe quer é um dia de folga. Precisa de um filho honrar isso. Aí entra para os maridos também, né? Mas já foi falado lá atrás, né? O marido também tem que aprender a cozinhar para poder dar uma folga para a mãe, que sofre. Sempre é ela que tem que cozinhar. Se não cozinhar, morre de fome. Então os filhos aprendam, porque você vai aprender a dar valor a cada momento que sua mãe passou na cozinha. Cada broa que ela fez para você. Você vai lembrar. Cada fubá suado. Na minha cidade tinha fubá suado. Aqui ninguém sabe o que é isso. Sabe? Olha lá, o varão sabe. Viu? Fubá suado é fubá misturado com açúcar, água. Fica uma delícia. Quando faltava o pão em casa, a avó ou a mãe ia lá, cozinhava e dava no prato. A criançada ficava alegre, irmãos. Naquela época que o leite também era difícil, era café puro. A nossa farinha lá, mineira é farinha, lá era fubá suado. E era suado mesmo, suado para conseguir o fubá. Tá? Naquela época era difícil. Mas a questão é que nossos pais atravessaram todo esse deserto e nos colocou no pináculo. E agora a gente precisa honrar toda a trajetória deles. Porque senão nossos filhos, nós vamos criar filhos fracos lá na frente. Nós vamos criar uma geração fraca. Uma geração que não sabe correr atrás de nada. Há um ditado que diz: pai fraco forma filho fraco. Pai fraco forma filho forte. Filho forte vai fazer um filho ali fraco. Por quê? Forte ele vai construir e vai entregar de bandeja para o filho. O filho não vai aprender a buscar nada, não vai aprender a correr atrás de nada, e vai formar uma geração fraca. Até que venha alguém que rejeite aquela situação e comece toda a luta novamente. Mas se não for quebrado, o ciclo vai se repetindo. Por isso que é necessário o pai mostrar para o filho, ensinar para ele o que é dar valor às coisas. Tem o dinheiro para comprar, mas deixa ele suar um pouquinho. Leva ele para trabalhar com você, leva ele para suar também a camisa. Minha mãe colocava para varrer a casa, quando eu não podia trabalhar fora. Meu pai às vezes, vão lá, você vai ser meu servente. Com 6, não vai processar meu pai não, tá, irmão? Foi ele que me ensinou a ser batalhador e trabalhador. Com 6 anos de idade, ele levava eu para a obra. Vão lá me ajudar. Não conseguia carregar uma lata de argamassa
ou de concreto cheia, carregava metade, ia com as duas mãos. Mas eu levava, aprendi e dou valor àquilo, irmãos. Aquilo foi maravilhoso, ver meu pai cantando enquanto ralava, irmãos, suviando na obra enquanto ralava. Isso é tremendo, irmãos. Então é honrar, irmãos, aquele que a Bíblia vai dizer ainda que honra é uma dívida. Você sabia disso? Que honra é uma dívida. Está lá em Romanos 13. Não devais nada. Vai dizer que se nós devemos algo, a única coisa que nós devemos é honra e outras coisas mais. E a Bíblia vai dizer: honra teu pai e tua mãe. Então está pedindo para você e é uma dívida você honrar seu pai e sua mãe. É uma dívida então para o filho dar um dia de princesa para a mãe, um dia de príncipe para o pai, ou de sapo. Nessas horas, né? Dependendo da idade já virou sapo e rã. Irmão, primeiro é princesa e príncipe, mas depois vai ficando velhinho, vai virando um sapo e uma rã. Mas são lindos do mesmo jeito, né? Eles não estão aqui para ouvir isso, não. Glória a Deus. É brincadeira, irmãos. É brincadeira. A gente sabe que é necessário brincar quando falamos de assuntos tão sérios. Então, reconhecer o que foi feito, ser grato, lembrar-se dos sacrifícios que foram feitos por você. Honrar é retribuir e atribuir a Ele a honra. Aos pais, a alegria, atribuir a eles muitos dos seus méritos. Eu ouvi de um pastor que estava em uma formatura, e naquela formatura o rapaz chegou pegou o seu diploma de advocacia, de direito, terminou, concluiu, e o pai veio todo feliz e ele o afastou. Ele escondeu o pai, empurrou o pai. Aquilo foi pego por câmera. E o pastor chamou ele para conversar. Falou: quero jantar com você. Ele falou: o pastor quer jantar comigo? E na janta ele falou: a minha vontade é te dar um cascudo, porque você está com vergonha de honrar seu pai, porque ele era pedreiro, não levando em conta que foi a colher de pedreiro dele que te manteve na faculdade. E ele falou para ele: se você não dá honra a quem deve, você perde até o mérito daquilo que você tem. Então, se tem alguém que você deveria dar honra, é seu pai. Então tem pessoas que têm essa dificuldade. Mas entenda, você só é quem você é porque você teve um pai e uma mãe que te ensinou um dia. Então seja grato. Glória a Deus. E agora, para finalizar, a questão da obediência. A Bíblia diz que obediência é um dever. Efésios capítulo 6, versículo 1. Obedecer aos vossos pais, porque isso é justo. Olha a palavra. Poucas vezes essa palavra é atribuída a nós, né? Quando falando de justiça, fala que isso aqui deturpa até a tua imagem lá fora. Se você não obedece seu pai, você é injusto. Eu gostaria da atenção dos irmãos, ainda não acabou, principalmente dos jovens. Amém? Senão eu vou ter que ensinar aquele negócio que a gente sempre fala na escola, né? É falado. Quanto uma pessoa fala, a outra tem que dar total atenção. Porque quem fala quer ser ouvido. E um dia vocês vão falar e eu vou querer ouvir. Amém? Então eu preciso da atenção de vocês. Tá? Isso daqui também é paternidade espiritual. Tá bom? Tem que ensinar, irmãos. Então, obediência é um dever. Vai dizer que isso é justo. Então, se você diz ser justo, mas não obedece seu pai e sua mãe, lá fora você é injusto. Diante das pessoas pode ser que digam, você é bonzinho, mas diante de Deus
está na condição de injusto diante de Deus. Então nós precisamos obedecer ao que nosso pai e nossa mãe nos ensina. Obediência é um dever, não interessa as suas razões. A honra é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. O que é princípio não tem como reivindicar, irmãos. Princípio vem antes. Princípio, Deus não quebra princípio, Ele quebra protocolo. Princípio Ele não quebra. Princípio tem que ser levado a sério. Então o que eu falei que é princípio agora, jovens? O que é princípio? Fala aí. Pode falar. Então vamos trabalhar. Acabamos de falar. Tá? Então obediência é um princípio que foi estabelecido pelo próprio Deus. Então não interessa se você tem razão, se você sabe mais do que seu pai hoje, porque a tecnologia te avançou. Seu pai tem mais experiência do que você, te carregou nas costas, no colo. Você deve obediência ao que ele fala. Amém? Então nós precisamos entender isso e colocar em prática em nossa vida, se nós quisermos viver bem nessa terra. Eu, como filho, amo meu pai, amo minha mãe. E hoje eu honro eles à distância, porque eu não posso estar presente. É 370 quilômetros. Uma vez que eu arrumei meu carro para ir, deu mais de 1.000 e poucos só para ir. Valeu a pena? Valeu. Só que ninguém tem 1.000 e poucos, né? Todo mês, assim, sobrando para poder pagar, arrumar o carro e ir. Mas se eu pudesse, eu iria ver meu pai e minha mãe. Mas enquanto eu não posso honrar, aí que está a questão. Eu posso honrá-los à distância, sendo uma boa pessoa, fazendo tudo aquilo que eles me ensinaram. Eu estou honrando eles à distância, mas estou honrando, seguindo o que eles me ensinaram. Tá, irmãos? E à distância, de vez em quando, a gente pode pegar o celular e trazer eles para perto, né? Através de uma chamada de vídeo. Graças a Deus a tecnologia também, nesse ponto, foi para nós um conforto, né? Nós podemos trazer quem está longe para perto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra, irmãos. Sei que não é uma palavra de pular, de sapatear, e nem é o propósito, essas pregações de sexta-feira, nem era o propósito disso, mas era trazer alguns princípios básicos da família. Agora, como diz, já foi falado, tudo foi falado sobre casamento, foi falado sobre o dever do marido, da esposa, dos filhos. Agora só erra quem quiser. Se quiser, ainda tá, eu salvei tudo no meu canal no YouTube, para facilitar, até eu revejo algumas coisas que Deus falou conosco, porque tem coisa nova aqui que eu não preparei e falei, então eu tenho que ouvir depois, para eu aprender o que Jesus falou na noite, para não esquecer. Então, irmãos, esse é o propósito. Espero que os irmãos tenham entendido a palavra, dado crédito. Amém?